porque hoje nós estamos aqui numa data tão maravilhosa, né? Nós estamos todos felizes e quase dá para esquecer os longos 18 anos em que eu esperei o meu filho. Assim que nós casamos, depois de 1 ano e pouquinho, a gente planejou um filho e as coisas não saíram como a gente queria. O médico disse que não seria possível a gente ter um filho biológico. Eu vou tentar resumir. E depois disso, eu sempre confiei em Deus, e a gente tem muitos testemunhos aqui, em outras igrejas, de mulheres que eram estéreis e têm filhos. Eu sei de uma irmã que morava na Barra Bonita, ela tem um menino e depois teve um casal de gêmeos, né? Para uma mulher que era estéril. Então, a gente tinha muitos testemunhos e eu confiava em Deus, falava, Wagner, isso é só uma coisa para contar. Isso vai ser simplesmente para a nossa história ficar bonita, né? E aí passou um tempo, eu sabia que ia demorar uns anos, talvez, 1 ano, 2, mas o tempo foi passando e foi ficando cada vez mais difícil. E eu sempre tentei deixar esse assunto, filhos, dentro da minha casa. Raras vezes eu comentei com as minhas amigas ou com a minha família, foi raro mesmo. Eu sempre deixava isso no particular, porque era um assunto íntimo nosso, que causavam tanto constrangimento, então a gente deixava só para a nossa casa. E o tempo foi passando, e eu vou dar um salto, né? Há uns 3 anos, talvez, mais ou menos, atrás, aconteceu um episódio. A Regiane me deu carona e ela estava grávida. E ela veio comentando comigo no caminho que os nomes que ela queria pôr no filho dela. E um desses nomes era Natan. Aí eu falei, nossa, Natan é muito bonito, né? Que isso era um sonho meu, como eu já disse, eu não contava para as pessoas. E ela veio falar, a gente está pensando, né? Se vai pôr Natan, se vai pôr Vitor. Aí eu entrei dentro da minha casa, ela se despediu, e eu entrei dentro da minha casa, e aquilo foi a gota d'água para mim. Eu cheguei e falei assim para Deus, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe a mesma oração que Jesus fez lá no jardim de Getsêmani, quando ele viu tudo aquele sofrimento que ele haveria de enfrentar, ele fez essa oração para Deus, Pai. Passa de mim esse cálice, mas todavia seja feito o teu querer. E eu pedi para Deus, falei, olha Deus, se for possível o Senhor tirar essa dor do meu coração e tirar de mim esse sonho de gerar, sabe? Porque eu tinha vontade de ver a minha barriga crescer. E eu falei, se for possível, eu gostaria muito que o Senhor atendesse essa petição. E uma certa vez, o meu irmão, em uma conversa, ele disse para mim que Jesus é suficiente. Que Jesus podia preencher todo e qualquer vazio que a gente tinha no coração. Então, eu falei para Deus, falei, olha, meu irmão disse isso. Está escrito na sua palavra. Então, se for possível, eu quero que isso aconteça dentro de mim. E eu levantei dali e falei assim, Deus, eu orei também assim, Senhor, eu quero chorar por uma causa mais nobre. Porque eu pensava assim, o que vai mudar no mundo, eu ter ou não ter um filho? Não vai mudar nada. A vida vai continuar, das pessoas vão continuar do mesmo jeito. Eu falei, então, me usa de uma outra forma. Me dá uma missão especial. Se é para mim chorar, então que eu chore por uma causa mais nobre. E eu levantei dali e a vida continuou. Passou-se algum tempo, eu não tive mais aquela sensação, sabe, de angústia. Quando alguma coisa acionava o gatilho na minha mente, eu me lembrava, eu não posso ser mãe. Ainda não, porque eu tinha esperança e muita fé em Deus. E aquilo não trouxe mais tristeza para mim. Eu falei, mas como assim? Eu comentei com o Wagner, falei, parece que eu não quero ser mãe mais. Falei, alguma coisa está errada dentro de mim. Falei, será que eu criei um bloqueio psicológico? Falei, eu ainda vou ficar louca com essa causa ainda. E o tempo passou, sabe? E meu coração invadiu uma alegria tão grande. Veio uma coisa divina dentro de mim, que eu fiquei tão feliz naqueles dias, como se eu tivesse recebido um sim de Deus.
E um dia eu estava de novo fazendo essa mesma oração a Deus. Senhor, eu quero chorar por uma causa mais nobre. Eu me sinto inútil, eu não tenho uma missão especial nas minhas mãos. E eu levantei da oração e logo meu celular recebeu uma mensagem da irmã Cidinha, esposa do pastor Rogério, me falando ali sobre adoção. E eu fiquei com muita raiva naquele momento. Eu falei, mas como assim? Ela vai mandar uma mensagem de filho para mim, agora que eu estou bem, que o meu coração está em paz, que eu estou tranquila, que eu estou feliz, mas não vou atrás mesmo. E eu vou resumir. E um dia eu fui orar. Deus colocou uma gratidão tão grande no meu coração e eu comecei assim, Deus, eu sou tão feliz dentro da minha casa. Não é um palácio, mas eu estou tão feliz dentro da minha casa. Eu sou feliz com o meu casamento, com a minha família. Deus, olha que família grande que eu tenho. Olha a igreja, Senhor, eu me sinto tão amada. Existem irmãos aqui que me pegaram no colo, que oram por mim, eu me sinto protegida. E eu fui falando para Deus o quanto eu era feliz por viver o mundo que Ele havia me dado. E então veio no meu coração, tá vendo? E você é egoísta, não quer compartilhar tudo que você tem. Porque o meu coração estava fechado para a adoção. Eu tinha muito medo. E a adoção é uma coisa que mexe muito com o emocional da gente. E eu sempre fui muito fraca, eu choro muito fácil, né? Se eu vou numa situação difícil, numa casa, às vezes fazer uma visita que a pessoa tá triste, aquilo eu estou forte ali. Mas a hora que eu vou para a minha casa, Wagner fala que eu sou uma esponjinha. Aquilo gruda em mim, que eu preciso orar e chorar para tirar aquela coisa, aquela tristeza do meu coração. Porque realmente eu pego a situação para mim. Então eu falei, Deus, eu não vou suportar isso. E aí um dia eu vim na igreja e o irmão Edenilson pregou sobre Maria. Que Maria, Deus estava dando uma missão tão difícil para ela, criar um bebê, uma moça que era virgem, que não havia se casado, naquela época parecer grávida. Mas Maria não rejeitou. O que ela disse? Cumpra-se em mim o teu querer. E aquilo veio de encontro comigo, porque eu sentia que Deus estava me dando uma missão muito difícil que não era para mim. Depois, um dia nós estávamos jantando, antes de vir para a igreja, porque em casa a gente estava assim, orando e conversando para saber se a gente ia entrar com a papelada ou não. Aí o pastor Edilson veio pregar aqui, e ele pregou sobre a crucificação de Jesus. E na crucificação de Jesus, no julgamento, Pilatos jogava para Herodes julgar, Herodes jogava para Pilatos, e nenhum queria assumir a responsabilidade. E o pastor, usado por Deus, disse assim, ó, se Deus lhe der alguma missão, Ele vai te capacitar. Para de fugir da sua responsabilidade. E era exatamente isso que a gente tinha feito na mesa, jantando para vir para o culto. Eu falei assim, tá bom, Wagner, eu falo sim, o que você fala? Então amanhã a gente já vai fazer os documentos? Aí ele, então vamos orar mais um pouquinho. Porque foi exatamente, eu só estou dizendo isso porque nós somos direcionados pela palavra do Senhor. E o meu coração não é bom, foi Deus que plantou a semente da adoção dentro de nós. E aí passou-se, né, deu tudo certo a papelada, foi muito rápido no nosso caso. E nós esperamos 2 anos e meio. Em um certo dia estava eu numa fila para fazer o teste do Covid, aí chega a minha cunhada e fala assim para mim, apareceu um bebê aqui em Macatuba. Eu falei, Daia, para de brincadeira, porque eu era a primeira na fila aqui em Macatuba. Eu falei, você sabe o que isso significa, né? Ela falou, eu sei, Binha, mas é verdade. Eu falei, não, deve ser alguma história passada, não deve ser de agora. E aí a Vanessa, a enfermeira conhecida nossa, eu falei, Daia, pergunta para a Vanessa. Aí ela perguntou para a Vanessa, é um menino lindo, é grande, 51 centímetros. Ai, aquilo. Eu fiquei sem chão. Aquilo foi muito difícil para a minha mente aceitar aquilo. Aceitar que alguém estava me dando um bebê. Gente, um cachorro eu tive que comprar. E agora um bebê, alguém ia me dar um bebê, como assim? E para resumir, eu fui para minha casa, eu liguei para o Wagner, deixei ele louco no serviço, falei, vem embora, liga para assistente, faz alguma coisa.
E eu fui embora. Aí, quando eu cheguei em casa, a Regiane foi na minha casa. Ela entrou no meu quintal. A gente começou a pular. Eu tinha um Akita bem grandão. O Akita gostava muito dela. Começou a pular com a gente. A Batata ligou para mim na videochamada. E foi uma festa que só, irmãos. E eu demorei a aceitar aquela notícia que eu tinha um filho. Eu demorei. E aí a gente já começou a quebrar o quarto, preparar tudo, veio roupas de todos os lados, presentes, e eu não estava conseguindo assimilar tudo aquilo. Eu estava feliz, mas, né? Passado alguns dias, no domingo, o Natan chegou na sexta-feira, no domingo eu estava deitada no meu sofá. Os meninos conseguiram a foto? Se for possível, coloca a foto para mim. E eu olhei essa foto, acho que vai ficar meio apagadinha. O Natan está com o olhinho bem vermelhinho. E foi nessa hora que eu amei o meu filho. Eu olhei o olhinho dele todo vermelhinho, essa carinha, ele me conquistou. E aí eu aceitei essa notícia. Eu tenho um filho. E aquilo eu comecei a chorar desesperado no sofá. O Wagner estava dando os últimos retoques na porta do quarto dele. Ele falou, filha, o que está acontecendo? Assustado, falei, não, é choro de felicidade. Aí, para resumir, na segunda-feira estava eu lá no posto de saúde, lá embaixo, para fazer toda a papelada. Pode tirar a foto, meninos. Para fazer toda a papelada, né? Porque eu estava com Covid, para ajudar, né? E eu precisava de um atestado para provar o quantos dias eu ia ficar de quarentena, para que eu pudesse receber o Natan, porque até então ele estava totalmente saudável. Aí eu estava lá, de repente, de manhãzinha, recebe uma notícia. O Natan passou mal, está no Santa Isabel, acho que apareceu uma má formação no intestino e vai precisar fazer uma cirurgia. Eu já não gostei dessa notícia. Mas eu acho que foi a Maraísa que me confortou, falou assim, Débora, não precisa ficar nervosa. Tantas crianças que fizeram cirurgia do coração e estão vivas, Débora, uma cirurgia muito mais complicada. E aquilo, né, reconfortou meu coração. Quando eu estava lá na sala de espera, na parte da tarde, a Rebeca, nossa assistente social, mandou uma mensagem muito difícil, dizendo que o Natan havia passado muito mal, que o estado dele era grave, que ele havia convulsionado várias vezes, que ele não estava fazendo cocô, não estava se alimentando, que já havia feito vários exames, havia aplicado contraste nele, e que, como a condição de nascimento dele foi precária, tudo isso poderia implicar que ele viesse com problemas neurológicos e os órgãos também deveriam ser afetados. Isso foi muito difícil para mim. Muito difícil. Eu estava lá na sala de espera, eu chorei ali mesmo, eu consultei com o médico, e ele viu, por que você está tão nervosa? Eu falei para ele, filha, vai dar tudo certo. E eu fui embora para minha casa, a Regi que estava me dando carona, e eu fui para minha casa, e ela vinha, você quer companhia? Eu falei, não, Regi, eu preciso ficar sozinha. Então eu fiz novamente a oração de Jesus. Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas, todavia, seja feito o teu querer. Eu sei que tu és Senhor. O Senhor tem vontade própria. O Senhor sabe o meu querer, a minha vontade. Mas Ele é que tem os propósitos, os planos. E eu pensava assim, Deus, como que eu vou cuidar de uma criança que tem problema? Senhor, vai eu de novo explicar para Deus, o meu emocional é fraco. Eu não suporto isso, não é o trabalho que Ele vai me dar, mas o desgaste emocional que eu vou ter. Aí, passou. Naquele momento, novamente, eu comecei a louvar ao Senhor, e Deus me deu um conforto do céu. Só que eu pensei assim, se Ele está me dando conforto, é porque Ele vai levar o meu filho e Ele vai me sustentar. Aí dias se passaram, a notícia ainda, no outro dia era a mesma coisa, o Natan está do mesmo jeito. Aí acho que foi no terceiro dia, a notícia começou a melhorar. Olha, o Natan deu uma melhorada. Aí, de repente, o Natan arrancou o tubo da boca. E os médicos perceberam que ele não precisava mais daquilo. Aí eu falei, olha, a coisa está melhorando. Deus está ouvindo as nossas orações.
E aí o menino foi melhorando, melhorando, logo recebeu a notícia, o Natan está perfeito, tá bom, ele só vai ficar lá por uns dias porque tem o tratamento do antibiótico, e o antibiótico é por 7 dias e ele tem que ficar lá até completar o tratamento. Mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Eu falei assim, às vezes a função de intestino está normal, alimentação está normal, mas talvez alguns probleminhas vai aparecer no decorrer, né, do desenvolvimento dele. Ele pode ser um pouquinho mais atrasado. E eu fiquei com aquilo comigo. Eu falei, às vezes ele pode convulsionar de novo, né? Isso não é um assusto para a nossa família, porque a maioria que tem problema de cabeça, a maioria toma Gardenal, então isso daí não era um problema, né? Mas eu fiquei pensativa, né? Aí o menino chegou. Irmãos, mas foi uma luta para esse menino chegar dentro da minha casa. Precisava de uma confirmação que a gente estava livre do Covid. Eu sei que era tudo procedimentos necessários, que eles pensam no bem-estar da criança em primeiro lugar. Resumindo, nós fomos buscar o Natan. Gente, que felicidade. A primeira coisa que eu fiz foi pegar ele assim, sabe? E a assistente falou, não, mas ele é molinho, né? E eu catei com tudo, o menino deu um cheiro nele e viemos para casa. No caminho, a gente veio todo feliz. Falaram para mim, entregaram o menino 5h30, 6 horas ele tinha que mamar. Falei, mas como assim? Não tem nenhuma lata de leite em casa. Cortei a fila de todo mundo na farmácia, cheguei gritando, eu preciso de uma lata de leite. Não, porque o meu filho precisa mamar daqui meia hora. A gente toma coragem onde não tem, né? E o Natan foi para minha casa. Aí eu fiquei, né, só observando ele. Como ele olhava, como ele reagia. E eu falei, meu Deus, esse menino é esperto, acho que ele não tem nada, não. Aí eu fui ver os papéis, tinha lá, retorno do oftalmo, porque estava lá, exame inconclusivo. Eu falei, eita, quer ver que tem alguma coisa no olho? Então eu ficava o tempo todo dando brinquedinho, mexendo para ver se ele acompanhava, aquilo me dava uma alegria. Novinho, de dias, ele acompanhava o bichinho, e eu mostrava para minha família e todo mundo, esse menino não tem nada. E eu, graças a Deus. Depois um papel, problema no coração. Aí eles escrevem aquelas teorias que a gente não entende nada. Eu e o Wagner ficamos preocupados. Aí levamos o doutor Carraro. É simplesmente um soprinho no coração, mãe. Isso daí vai sarar sozinho, não precisa nem de tratamento. Falei, não estou acreditando que é só notícia boa agora. Aí, deu tudo certo. Quando estava tudo bem, o menino muito esperto, vem uma notícia. O laboratório de Campinas nos liga e fala assim, olha, o Natan está com suspeita de fibrose cística. É uma doença que tem vários níveis, né? Pode ser fraca, média e gravíssima. Mas é uma doença que, tipo, se a criança tiver, ela não pode muito ter contato com as pessoas, ele ia ficar doente facilmente. Nossa, aquilo a gente já foi de novo para o joelho, orar e pedir a Deus. E, de repente, fez outro teste do pezinho. E, para ter a doença, para ter a suspeita da doença, precisava ter lá um número de 70. Quando fez o segundo teste do pezinho, veio 18. O médico, o doutor Wagner, falou assim, mas por que eles acharam que esse menino estava com essa doença? Está muito longe até mesmo de ser suspeita. Eu falei, eu não sei se foi erro do laboratório ou se foi Deus que pôs a mão, só sei que meu filho é perfeito. Aí tinha mais uma consulta com o neurologista. Falei, bom, aí o neuro consegue ver coisas que a gente não vê. Levei para o doutor Plínio. O Natan chegou lá, o Natan sempre foi muito observador. Tinha um desenho na parede, ele foi olhando, mexendo a cabeça, olhando tudo. Aí eu contei para ele a história do Natan, levei toda a papelada que eu tinha. Ele falou, deixa eu examinar, mãe. Ponhou ele lá. Levanta ele, mãe. A hora que eu tentei levantar o Natan era mais novo. O Natan já levantou durinho na cama. Ele falou assim, mãe, seu filho é esperto, né? Aí, a hora que eu sentei, ele falou assim, mãe, se você não tivesse me contado a história desse menino, eu jamais imaginaria tudo que ele havia passado. Porque o seu filho é perfeito. Parabéns, mãe. Parabéns, o seu filho é muito esperto e perfeito, ele não tem nada. Aí ele marcou a consulta bem longe, agora acho que em dezembro que eu vou voltar lá só para ele olhar o Natan.
Irmãos, eu só tenho a dizer que Deus é bom. Ele é misericordioso e o meu filho é uma bênção. Ele é muito inteligente, ele já fala, gente. Ele fala água, ele fala papai, ele sabe o que é água. Quando ele vê minha mãe arrumando a cozinha, ele fala água, ada, que ele fala. Quando ele quer papai, ele fala papá. Eu estava fazendo um doce, ele ouviu, eu estava no colo da minha sobrinha, ele fez assim, ó, papá. Ele tem 8 meses. E ele fala também titia. Ah, é lindo ver ele falar titia. E agora, ele está assim, tudo que você fala, a última palavra, às vezes, ele repete. A minha mãe falou assim, ai, meu Deus, hoje. E ele papando no chão comigo. A minha mãe... E quando a gente fala essa expressão, tipo, ai, Senhor, eu não sei porquê, mas ele olha rapidinho. Aí a minha mãe repetiu a frase, ai, meu Deus, Natan, Deus. Gente, ele já falou papel, ele já falou o nome dele, só que para ele repetir, só um milagre mesmo. E o menino é esperto, ele é um presente de Deus. E eu só tenho a agradecer a Deus pela família do seu José, pelos enfermeiros, pelos policiais, por todo o pessoal que cuidou do meu filho. Porque quando o Natan estava no hospital, eu já estou terminando, ai meu Deus. Quando o Natan estava no hospital, eu sentia assim, Deus, eu estou aqui, ó. As minhas mãos estão aqui para fazer carinho no meu filho e eu não posso ir lá. E agora ele está lá, jogado, ninguém vai fazer um carinho nele. Imagina. Todas as pessoas que eu encontro no caminho, que falam assim, olha, eu cuidei do seu filho. Olha, eu falava para ele enquanto estava dando banho, olha, você tem uma mãe tão linda, você tem um papai, eles só estão doentes, não abandonaram você. Pessoas que cantaram para o meu filho. Eles vinham contar, olha, ele mamava a mamadeira com tanta força. Gente, o carinho não era meu, mas ele não sentiu falta de carinho. Então, eu sou muito grata pela vida dessas pessoas. E agora, para finalizar, eu quero cantar ao Senhor. Traz ele aqui para mim, por favor. Traz o Natan aqui. Eu vou cantar o Sobrenatural da Fernanda Brum. Se vocês puderem colocar a letra para mim, tá? Se ele der trabalho, alguém vem aqui buscar ele para mim. Isso foi sonho meu e sonho de muita gente, que eu cantasse esse hino com o Natan. Então, vamos tentar, né, Natan? Vamos sentar desse lado aqui. Vamos cantar com a mamãe, Natan? Aqui, ó. Natan. Ele vai olhar a TV porque ele vai achar que vai passar 3 palavrinhas. Aqui, ó. A mamãe aqui, ó. Vamos cantar? Tanto que eu lutei, tanto que eu chorei, mas enfim não me entreguei. Eu nunca estive só, milagres eu vivi em meio à sequidão. Mesmo eu prostrado ao chão, minha fé não entreguei. Deus em minha vida foi sobrenatural, fez da minha história além do que eu sonhei. Hoje em meus dias entendo quem eu sou, serva do Deus vivo, presta atenção, menina dos teus olhos, a desejada noiva do Senhor. Tanto que eu lutei, tanto que eu chorei, mas enfim não me entreguei. Eu nunca
estive só, milagres eu vivi. Em meio à sequidão, mesmo eu prostrado ao chão, minha fé não entreguei. Deus em minha vida foi sobrenatural, fez a minha história além do que eu sonhei. Hoje em meus dias entendo quem eu sou, serva do Deus vivo, menina dos teus olhos, a desejada noiva do Senhor. Eu aceito, Senhor, o teu tempo. Todo teu, ó Senhor, é meu tempo. Sua vontade é o que eu mais quero, ó Deus fiel, Deus fiel. Eu aceito, Senhor, o teu tempo. Todo teu, ó Senhor, é meu tempo. Sua vontade é o que eu mais quero, ó Deus fiel, Deus fiel. Deus em minha vida foi sobrenatural, fez a minha história além do que eu sonhei. Hoje em meus dias entendo quem eu sou, serva do Deus vivo, menina dos teus olhos, a desejada noiva do Senhor. Amém. Ele fica assim, hã? Que é para continuar.